paz seja convosco, irmãos. Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Por favor, abram a palavra de Deus no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Encontraram? Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Assim está escrito: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Quero pedir aos irmãos que tenham um pouco de paciência comigo hoje. Hoje nós vamos entender o que significa paciência. Como está a sua paciência? Amém? Você tem sabido usar a paciência para o seu crescimento, para glorificar a Deus? Eu peço que, se houver algum irmão lá fora, que por favor entre para dentro da igreja, para que todos possam ouvir esta palavra em nome de Jesus. Levante a sua mão para o alto. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por esse período maravilhoso de louvor e adoração, o qual nos rendemos, o qual, Senhor Deus, entregamos a Ti, Senhor, aquilo que o nosso coração sentiu, o que a nossa boca, Deus meu, com emoção e com alegria pôde proferir. Agora queremos ouvir a Tua palavra. Queremos, Senhor Deus meu, que ela fale conosco, que ela nos ensine, que ela nos edifique, e que este fruto do Espírito faça parte intensamente, verdadeiramente, da nossa vida cotidiana, da nossa vida espiritual, que é a paciência. Ó Senhor, que a Tua graça agora me ajude. Espírito Santo, que o Senhor me ajude a entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração sobre paciência, para que a igreja cresça, para que a igreja tenha domínio próprio, controle emocional sobre as circunstâncias da vida, e em tudo o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado em o nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Sente-se, por favor. Mais uma vez, se houver irmãos lá fora, entre, por favor, para ouvir a palavra de Deus. Agora é hora de ouvir a palavra do Senhor. Muito bem. Quero ler novamente o texto ao qual o Senhor nos inspirou a esta palavra. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Diga comigo, paciência. Mais forte. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Gostaria de explanar um pouco sobre o que é paciência e o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa quando ela entende que a nossa vida cristã precisa estar diretamente ligada a esta virtude. A paciência está ligada diretamente ao controle emocional. A Bíblia nos fala muito sobre isto, sobre emoções, sobre sentimentos, sobre controle emocional. A Bíblia nos orienta que Deus não gosta de gritarias, de muitas falações, de muitas euforias. Deus gosta que as pessoas sejam ponderadas, sejam equilibradas, para que não venha trazer escândalos. E temos visto que há muitos escândalos acontecendo por falta de um domínio, de um controle emocional e de paciência. Hoje as pessoas matam
simplesmente porque perderam a sua paciência, perderam o seu controle emocional. Também nós estamos vendo a temperatura do mundo, ela está inflamada. Disse há algum culto atrás que nós estamos sentados em um barril de pólvora, que a qualquer momento vai explodir, sim. E nós temos que ter paciência para olhar tudo o que está acontecendo e manter um coração forte, um coração voltado para Deus. A palavra nos fala que o Senhor nos dá uma ordem: olhai para cima. E tem muita gente só olhando para baixo, olhando para as circunstâncias da terra, olhando para as situações da terra, para os movimentos que estão acontecendo na terra. Olha para a direita, vê situações ruins, olha para a esquerda, vê situações ruins. Olha para frente e vê como está a geopolítica, a saúde e as outras coisas acontecendo. Se olhar para trás, vê o seu passado nebuloso. Então Deus nos orienta: tira os teus olhos deste ambiente, tira os teus olhos destas circunstâncias, tira os teus olhos daquilo que nos está cercando, que está mexendo com a nossa alma, com aquilo que os nossos olhos alcançam. E ele diz: olhe para o alto. Então é do alto que vêm as coisas que o Espírito coloca em nós para uma transformação. A transformação do meu coração, do seu coração, não vem das coisas naturais, das coisas comuns deste mundo. Ela vem do alto, ela vem do Espírito Santo, ela vem da nova vida que nós conquistamos através de Jesus Cristo. É Ele o único que pode entrar nesse coração e fazer as mudanças necessárias para nós nos tornarmos cidadãos dos céus. Estão me entendendo, igreja? Então, quando Paulo fala que nós temos que matar a nossa carne, que temos que despojar-nos do velho homem, ele está dizendo: os sentimentos que outrora nós vivíamos têm que morrer, para que o mundo perceba que agora nós somos uma nova criatura, de que agora as pessoas olham para nós e vê algo diferente. O mundo está vivendo algo muito normal em praticamente todos os países, a normalização das coisas que desagradam a Deus. E quando então alguém mostra uma maneira de viver aonde é o exemplo perfeito da obra de Cristo na cruz, então choca as pessoas, porque você não compactua com os sentimentos e as emoções do mundo, mas sim com aquilo que vem do alto. Amém, igreja? Então a paciência está ligada diretamente ao seu controle emocional. Como está o seu controle emocional? Você tem perdido? Você tem partido para cima? Você tem pedido 5 minutinhos para o Senhor? Você tem desagradado as pessoas? Tem se ferido até a si mesmo com palavras que matam? Lembre-se da orientação do Senhor na sua palavra, que a palavra tem poder. A palavra, ela rege a nossa vida, e daquilo que você fala, é daquilo que você vai se alimentar, é daquilo que você vai viver. Se em todo tempo as tuas palavras têm sido perversa, têm sido de destruição, de desânimo, é o ambiente que está sendo criado para você. Por isso, o crente em Cristo, ele vive uma dimensão diferente. Entenda, a palavra do Senhor Jesus disse: eu tirei vocês para fora do mundo. Então nós estamos fora da dimensão secular do mundo para viver a dimensão dos céus. Então a nossa vida repercute na terra aquilo que nós somos nos céus. Amém? Então, como está o seu controle emocional? A paciência, ela se desenvolve nas situações de provas cotidianas. Se desenvolve dentro das nossas lutas diárias, dentro do casamento, do trabalho, dos estudos, dos relacionamentos, das amizades, onde temos que ter tolerância
e resignação com coisas que se levantam contra nós. Eu olho para Jesus e vejo as multidões que se levantavam contra ele, os religiosos da época, os governantes, que se opunham a tudo o que ele dizia. E ele se mantinha com um controle emocional, com uma paciência absurda. E ele resolvia as circunstâncias pelo poder da palavra. A única vez que o Senhor excedeu foi quando ele entra no templo. E ele olha o templo cheio de ladrões, de pessoas que estavam mercadejando as coisas santas, inflamando aquele local que se buscava a Deus com coisas mundanas e carnais. E hoje está mais ou menos dessa forma. O local que é consagrado para ter culto é um local onde muitas vezes está tendo coisas lamentáveis, acontecendo coisas lamentáveis. Então o Senhor agiu com rispidez contra aqueles. E não pense que isso não vai voltar a acontecer. Vai voltar a acontecer. O Senhor voltará como juiz para repreender aqueles que fazem do Evangelho uma vergonha para o mundo. Uma vergonha. Quantos cristãos não têm sequer um texto bíblico decorado na sua memória? Não conhece sequer um texto bíblico que possa falar nos momentos de grandes lutas. Isso é falta de interesse pelas coisas espirituais. Isso é falta de maturidade espiritual, de crescimento espiritual. E quando nós estamos falando hoje de paciência, entenda a profundidade do que é paciência. Se nós somos cristãos, a palavra fala que nós somos imitadores de Deus. E Deus é um Deus de paciência, longânimo, tardio em irar-se. E em muitas circunstâncias, não estamos vendo o cristão agindo desta forma. É nas provas que sobrevêm no serviço do próprio Evangelho. Você como cristão, você vai sofrer muitas afrontas. Temos visto diversos vídeos aí nas mídias sociais, de cristãos sendo perseguidos, sendo agredidos. Olhe o que está acontecendo lá no Oriente, na Síria, principalmente agora, nesta G que está acontecendo lá. Quase 600 cristãos já foram eliminados. E onde a igreja está olhando? Para onde a igreja está olhando? O que a igreja está fazendo com esse sentimento em suas vidas? Preguei sobre perseguição há um culto atrás. Observe se já não está acontecendo de uma maneira feroz. Feroz. O Senhor nos orienta nesse texto. A prova da fé opera a paciência e permite que a sua obra perfeita seja concluída em nós. Isto é, não é apenas a capacidade de suportar as dificuldades, não é apenas a capacidade de passar por problemas, ou a demora da realização de algo na sua vida, da realização do que você espera. Mas é a capacidade de permitir que Deus complete a obra que Ele começou em você. Ele diz que Ele é o oleiro, nós somos o barro, Ele é o que molda, Ele é o que transforma da maneira que Ele quer. Ele sabe aonde você precisa ser mudado, transformado, regenerado, aperfeiçoado, tirado as coisas que não são boas para ser acrescentada as coisas que são santas. Então, a paciência não é só a capacidade de suportar as dificuldades. Eu estou numa luta tremenda. Não, é permitir que Deus esteja te quebrando, te moldando,
te preparando de uma maneira eficaz, perfeita, porque o reino dos céus ele está à sua espera. Entenda isto. A velha criatura, a palavra fala que ela morre quando aceitamos Jesus, nós a enterramos quando nós nos batizamos, mas ela nunca vai deixar você em paz. Ela vai vir cutucar você de vez em quando, para saber como você está, como nova criatura. Os palavrões, será que vai voltar a falar? As mentiras, as afrontas, as imoralidades. Será que vai voltar? Esta capacidade de permitir que Deus complete a boa obra que Ele começou em nós. Existe um ditado que diz: quem te conhece, que te compre. As pessoas estão comprando você, no sentido de credibilidade, ou ela diz: eu conheço, tá, vai na igreja, tudo, mas não tem fruto. E a palavra nos fala que o Senhor nos orienta, que pelos nossos frutos nós seremos conhecidos. Escuta, estou falando sobre paciência. Tenha paciência um pouquinho, porque é um pouquinho mais longa a palavra hoje. A capacidade, então, é de permitir de que Deus te aperfeiçoe na obra que Ele começou na sua vida. Eu não sei qual é a obra que o Senhor começou. Eu sei que há uma obra igual para todas: santificação para entrar nos céus, salvação através de Cristo. Mas, além disso, o Senhor tem algo mais para cada um de nós. Há dons para ser derramado na igreja. Há chamados para o ministério. Há lutas que você vai ter que vencer por causa do seu ego, por causa da sua maneira de viver. Entenda isso. Nós não servimos a Deus com o nosso próprio conhecimento, com a nossa própria inteligência, com os nossos achômetros. Nós servimos a Deus porque o Espírito de Deus manifesta em nós para abrir o nosso entendimento, para conhecer a palavra da verdade. Enquanto os discípulos não tiveram realmente uma conversão perfeita no Senhor, eles ainda agiam pela carne. E muitos crentes ainda continuam agindo pela carne, pela perda de controle emocional, sem permitir que os frutos do Espírito faça dele verdadeiramente o templo do Espírito Santo. Eu estou falando de paciência, não quero que vocês esqueçam disso, preste atenção. Obra perfeita se refere à obra que Deus está fazendo em nossa vida. Em nossa paciência, permitimos que o Espírito Santo nos molde a sua vontade, tornando-nos perfeitos e completos. Olha, duas palavrinhas: perfeitos e completos. Ninguém é perfeito, não há perfeição, em nós não há, mas o perfeito habita em nós para nos completar na sua obra para a eternidade. É Ele que está nos aperfeiçoando. Não é esse homem aqui, carnal, também necessitado da paciência do Senhor, para que eu também seja perfeito, para que eu também seja completo. Entende que nós estamos na mesma jornada? Entende que nós estamos crescendo juntos, nos aprimorando no conhecimento, na graça? Entende que nós estamos aprendendo a ser cristão dentro dessas quatro paredes, para que as quatro paredes não nos segurem para podermos falar de Jesus lá no mundo? Entende que aqui dentro é o campo de batalha, onde o Senhor vai testar a nossa paciência, o nosso temperamento, as nossas palavras, o nosso amor, a nossa comunhão, a nossa amizade, a nossa ajuda. A palavra fala que uma palavra dura, ela incita a ira, mas a palavra branda, ela acalma. Ser cristão não é brincadeira. Por isso o cristianismo não é religião, é transformação, é conversão, é sermos como pequenos cristos. Então nós permitimos que o Espírito Santo nos molde segundo a sua vontade, nos tornando perfeitos e completos, sem falta de alguma coisa. Nada nos vai faltar. Não é a ausência do erro,
não é a ausência das fraquezas, das dificuldades, de maneira alguma. Nós vamos continuar errando e falhando, mas é maturidade, é crescimento, é viver uma vida de espírito, que nos leva à plenitude de uma vida plena em Jesus Cristo. O seu crescimento precisa ser em todas as áreas, e uma delas, que nesse tempo vai ser necessário, é a paciência. Você vai ter que ter paciência para lidar com a família, você vai ter paciência para lidar com o namoro, com o casamento, com irmãos, com irmãs, com familiares, com amigos, com vizinhos. Você vai ter que ter paciência para lidar com o governo, com situações inesperadas. Vai ter paciência para lidar com escola, com trabalho, com chefe, com professores, com os pais, com os filhos. Vai ter que ter. Por quê? E vocês irão entender a profundidade do que é realmente uma vida de paciência. A paciência não é apenas uma virtude, mas é sim uma condição necessária para ter uma vida espiritual que agrada a Deus. A paciência está lá em Gálatas capítulo 5, é um fruto do Espírito. Mas ela não é somente essa virtude, é uma condição de vida, é uma maneira de viver. É como eu represento Cristo na terra dentro desta palavra paciência. A paciência nos permite a suportar as dificuldades, as adversidades e os ataques do inimigo. Ela nos ensina a manter a calma, para não agirmos de forma que traga prejuízos para a nossa vida, para as nossas famílias, para as outras pessoas, para o ministério, ou até mesmo para o próprio Evangelho do Senhor Jesus. A paciência nos leva à perseverança diante das dificuldades, resistimos a tudo e mantemos o centro das nossas emoções sob controle. Como o inimigo gosta de tirar o controle emocional da gente. Como ele gosta que as pessoas olhem que você perdeu as suas emoções, que você está sem saber o que fazer, que você está pronto para explodir. Escuta, a paciência nos leva à perseverança diante da dificuldade. Nós usamos muito a expressão, estou perdendo a paciência. Quem já usou essa expressão? Levanta a mão. Eu sabia, todos nós usamos, já estou perdendo a paciência. Isso acontece justamente quando toda a nossa tolerância chega a um certo limite. Há circunstâncias que vai repetindo, vai acontecendo, e você está orando, pedindo mudança, pedindo para que tenha um final, você orienta uma, orienta duas, orienta três, fala uma, duas, três, e as coisas continuam do mesmo jeito, então você acaba chegando no limite e você diz, eu estou perdendo a minha paciência, e quando você então perde a paciência, você determina o limite da ação de Deus na sua vida. Porque então a partir deste momento, Deus não vai mais controlar as suas emoções, o Espírito Santo não vai mais controlar o seu agir, você vai começar a agir pela carne, e a sua carne vai fazer o que ela gosta, vai partir para cima, vai gritar, vai apontar, vai criar encrenca, vai criar a briga. Quando já não suporta mais esperar, ou ficar calado diante de situações. Outra expressão que nós usamos, paciência tem limite. Quem já usou essa expressão aqui, levanta a mãozinha. Glória a Deus, estamos sendo aperfeiçoados. Todos nós já usamos. O inimigo sabe onde acender o estupim da sua bomba. Ele sabe aonde ele pode pegar você para que você, exploda. Provérbios capítulo 19, verso 11, diz o seguinte, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Esta é a maneira que Cristo nos ensina. Você precisa viver uma vida de paciência, para que a glória do Senhor se manifeste na sua vida, para que você seja um bem-aventurado,
por ignorar as ofensas que tanto você recebe. Porque quem te ofende, quem te machuca, é a própria pessoa. Se você tem um coração que realmente vive para Deus, não vai lhe acontecer nada. É um julgamento de outrem para com você. E o julgamento fica com a pessoa. É a mesma coisa de você entrar numa casa e dizer, paz seja nesta casa, ou paz seja contigo, e a pessoa não receber a paz. O Senhor diz que a paz volta para você. Então não importa o que falem de você, o importante é que você saiba quem você é. Quando você sabe quem você sabe da pessoa que você é em Cristo, então as palavras dos outros não vai te ferir, não vai te machucar, porque você está firmado na rocha que é Cristo. Você tem identidade própria. Falaram para o Senhor Jesus, esse daí é um falso profeta, esse é filho de homem, ele expulsa até demônios por Beelzebul. Falaram tanto de Jesus, mas ele diz, eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele sabia quem ele era, o inferno todo sabia quem era Cristo, os demônios se curvavam diante dele, e ninguém tirou a deidade dele, ninguém tirou o seu eu. É assim que nós estamos sendo aperfeiçoados. Há momentos sim que a carne vai querer explodir, e lembre-se, o estupim da bomba, ele pode ser curto, pode ser longo, mas se acender, leva pouco tempo para a bomba explodir. Então você precisa ter domínio próprio, você precisa começar a orar e pedir, Senhor, me dá paciência. Perceba como o tempo está tão agitado que nós estamos perdendo a paciência com tudo, é muito rápido as coisas, e isso é falta de paciência. Tem que ter paciência para esperar a vontade de Deus acontecer. Tem coisas que levam tempo para acontecer. Então, a sabedoria do homem lhe dá a paciência. Então, muitos perdem a paciência por falta de sabedoria. Porque são tolos. Agem pela emoção, pela carne, pelo descontrole. A palavra de Deus, ela enfatiza a importância da sabedoria. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 nos fala o seguinte, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Olha que coisa controversa. Não é as coisas calmas, tranquilas e sossegadas, obrigado, querida, que nos dá paciência. São as tribulações. Deus nos treina, nos aprimora dentro do ambiente de guerra. Então, como é que você vai saber que você tem paciência vivendo no marasmo da sua vida? Vivendo dentro de uma condição tranquila? Não. Desse jeito você não se conhece a si mesmo dentro de um período de grandes dificuldades e batalhas. Então, é dentro das tribulações que a vida produz em nós, que nós aprendemos a produzir, a gerar, a operar paciência. E a paciência, ela faz algo conosco, nos dá uma experiência. A tribulação nos leva a ter a paciência, que nos leva a ter experiência. Quando eu sou experiente em algo, nada mais tenho descontrole. Vamos falar um pouco de experiência. Temos experiência profissional, temos experiência de conhecimento, temos experiências de vida. Um profissional experiente no que ele faz, não é qualquer um que chega lá e vai dar pitaco no que ele está fazendo, porque ele sabe como fazer. Se nós olharmos para os médicos do passado, eles são muito mais experientes do que os médicos de hoje em dia. Porque antigamente os médicos sentavam, conversavam, palpavam, tocavam, era olho no olho, entendia o paciente. Hoje o paciente chega diante de um médico, nem sequer tem cadeira para sentar. Não consegue analisar o quadro clínico do paciente, por causa da demanda que é muito grande. Eu sofria de otite,
Desde pequeno, meu ouvido direito sempre expurgando, sempre doendo. E eu passava em tudo quanto é tipo de médico. É uma otite, toma antibiótico, toma isso, pinga 3 gotas, não sei o que, tal. E eu chegava a ficar dias sem poder trabalhar com o ouvido doendo e expurgando. Até que me indicaram um médico. E eu fui nele, um senhorzinho, baixinho, careca, bem velhinho. E ele olhou para mim, o que você tem? Eu falei, otite, deixa eu examinar. Olhou, olha, você vai usar esse medicamentozinho, você não vai pingar, você vai pegar um algodão, vai passar no seu ouvido e acabou, nunca mais você vai ter. Eu falei, só isso? Só isto? Passei na farmácia, comprei. Nunca mais eu tive otite. Nunca mais inflamou os meus ouvidos. Porque é um médico experiente. Quando nós somos experientes, nós temos segurança no que nós estamos falando. O seu tempo é um tempo precioso. Jovens, o seu tempo é precioso para aprender. Tempo gasto não é perdido. Você precisa gastar tempo com as coisas que traz crescimento. E esse tempo nas batalhas, nas dificuldades, é precioso para o Senhor, porque o Espírito Santo está te dando paciência. Segundo Pedro capítulo 3, verso 9 fala, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é paciente para conosco. Olha a palavra, Deus é paciente com você, é paciente comigo. Quando a gente acorda, como a gente diz, com o pé esquerdo, não é isso? Que não está de muito bom humor, que não está muito legal, que não se aproxime muito de mim hoje, né? Aquele negócio, olha, eu não estou para brincadeira, e Deus está olhando e está dizendo, eu vou ter um pouquinho de paciência com essa pessoa hoje, mas eu vou ensinar a elas como gerar paciência, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A paciência pode levar alguns a se perder, se este não tiver paciência. Quantos abandonaram Jesus por causa das lutas e dificuldades? Por falta de paciência, de esperar no Senhor. A paciência, escuta, é um fruto do Espírito Santo. Portanto, tem as características que agradam a Deus. Entenderam que a paciência não é algo simples, comum e natural? A paciência tem característica santa, tem a própria característica do Pai, do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Ela vem de Deus. Então, uma das primeiras características que temos através da paciência é confiar em Deus. Porque eu sei que Deus é soberano e faz justiças em favor de todos os seus escolhidos. Então, a paciência nos leva a confiar em Deus. Por mais difícil que esteja, você está dizendo, eu sei que Deus operará em meu favor. Deus está cuidando de mim. Deus está diante de mim. Tudo está sob o controle do Senhor. Confiança em Deus. Paciência, uma das características é manter-se confiante em o que Deus está fazendo em nossa vida. Amém, igreja? Hebreus, capítulo 10, verso 13, nos fala o seguinte, está escrito, assim como Cristo está esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés, assim também nós crentes, sejamos pacientes na esperança de receber a sua vitória e a sua libertação através de Jesus Cristo. Pastor, mas eu estou lutando com isso há tanto tempo. Tenha paciência. Não é para você perder o controle, não é para a morte, não é para você se perder, é porque Deus está gerando em você uma confiança nele imbatível, inabalável, inquestionável. E você vai precisar disso no tempo que nós estamos vivendo. Outra característica de quem tem paciência, ele é perseverante, tem perseverança, é a resistência diante dos desafios. Então, irmão, não desista de nada que você sente que Deus tem para você. Você será desafiado sim todo dia, afrontado com palavras de desânimo.
porque o inimigo quer mostrar que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue, que você faz tudo errado. Escuta o que eu vou te dizer agora. Foi Deus que te escolheu, não foi a igreja, não foi o ministério Kavod, foi Deus que te escolheu. Ele olhou para o teu coração, sem julgamentos, e disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei, aleluia. Então Deus te escolheu para poder te aprimorar, te salvar, te abençoar. Você é a menina dos olhos do Senhor. João 15,16 diz o seguinte: não me escolhestes vós a mim. Tem alguns que batem no peito e dizem: eu fui para a igreja porque eu quis. Não, de maneira nenhuma. O Senhor teve misericórdia de você e te trouxe aos seus braços. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai Ele vô-lo conceda. Aleluia. Amém? Outra característica de quem tem paciência, ele é humilde. Humildade, reconhecimento das suas próprias fraquezas, limitações. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então você precisa ser humilde, não é orgulhoso. O seu ego não pode inflamar. Você tem que ser simples e humilde de coração, como o Senhor Jesus assim o é. E da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Aleluia. É o Espírito Santo que não deixa você pecar, que não deixa você voltar ao despojo da lama, que não deixa você mentir, que não deixa você cair novamente nos braços do mundo. A tua fraqueza não é para te derrotar, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado, porque é o poder dele que opera em você. Escuta, outra característica de quem tem paciência é a oração. Quem é paciente não para de orar, ora constantemente. A paciência bíblica acompanha a oração. A oração faz parte, é o amparo daquele que está esperando pacientemente a ação do Senhor na sua vida. É a busca de orientação de Deus. Lucas capítulo 21, verso 36 diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Aleluia. Então não adianta você falar: eu tenho paciência, e você não ora. A oração é uma característica de quem tem paciência, porque muitos vão dizer: mas olha, você não é da igreja, você não serve a Deus, por que isso não acontece? Por que está acontecendo isso? Por que isso não muda? Mas você continua orando e continua dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades em glória a Cristo Jesus. Eu lembro de pessoas que já faleceram, crentes em Cristo, que não viram algumas bênçãos acontecer na vida delas, mas elas nunca pararam de orar em favor destas bênçãos. Então, quando você diz: Deus não quer, Deus não me ouve, então você está selando, acabou a sua paciência de orar. E crente que não ora está sujeito à derrota. Você tem que orar em pensamento, você tem que orar em língua, você tem que orar em espírito, você tem que orar onde você estiver. Ore dentro do seu carro, no metrô, deitado na cama, quando você acordar às 3 horas da madrugada, como alguns que acontece, 2h30, 3h30, acorda, não sabe por quê. Ore, declare a palavra de Deus. Você precisa ter intimidade com Deus, e intimidade é oração, e oração é falar com Deus.
é uma característica de quem tem paciência, é a oração. Como é bom quando a gente fala com alguém de situações adversas e a pessoa fala, vamos orar. Este é o melhor conselho, vamos orar. Não é inflamar, não é reclamar, não é mudar o assunto, é vamos orar, porque a oração do justo vale muito diante do Senhor e ela tem efeitos grandiosos em nome de Jesus. Então pare de engrandecer situações, o teu Deus é grande e tem domínio sobre todas as situações. Aleluia. Temos muitos exemplos de homens e mulheres que foram pacientes diante das diversidades e situações. Muitos lembram mais da história de Jó. Quando se fala em paciência, todo mundo fala, Jó. Ah, como eu queria ter a paciência de Jó. Você nunca vai ter a paciência de Jó, porque você nunca vai passar pelo que Jó passou. Se dentro das suas lutas você não está tendo paciência, imagina passar pelo que Jó passou. Então nós temos Jó, um homem que perdeu tudo, mas continuou confiante no Senhor e buscando a sua face. Temos Abraão, que Deus deu para ele uma promessa, e levou anos e anos para que essa promessa se cumprisse, e ele continuou orando e esperando a promessa se cumprir. Temos Jacó, que trabalhou 14 anos pelo seu amor, sem falar de Paulo, José, Estevão, Moisés, Daniel e tantos outros servos de Deus que eram pacientes diante das circunstâncias da vida. Escuta, estou quase terminando. Escuta, até hoje Ele tem sido paciente conosco. O Senhor Jesus tem usado de misericórdia e paciência conosco, diante dos nossos erros, diante do nosso ego inflamado, diante dos nossos julgamentos, as coisas que faz totalmente contrário ao amor, ao perdão, à comunhão, para satisfazer a carnalidade, até mesmo demonstrar que somos seres mais elevados espiritualmente. Ele tem tido paciência com isso, para que você cresça em sabedoria, em conhecimento, em graça, em poder. Ele é paciente, até que você seja aperfeiçoado em tudo. Agora preste atenção, a paciência não é apenas uma virtude ou uma habilidade, ela é muito, muito, muito mais profunda do que isso. E agora eu quero que você preste muita atenção. A paciência, ela é uma forma de adoração a Deus. Quando você está diante de uma situação e ela está totalmente contrária a você, a tua paciência é como se fosse uma adoração ao Senhor. Quando Paulo estava preso, haveria um julgamento e talvez uma sentença, e pacientemente ele adorava a Deus, não entrou em pânico. Muitos crentes dizem, por que está acontecendo isso? Por que Deus permite isso? Por que toda vez acontece isso comigo? Isso não é ter paciência, isso é estar questionando Deus, estar resmungando as coisas que estão acontecendo. Isso está te levando você ao diabo fazer e acender o estupim da bomba. Ele está fazendo você perder aquilo que o Espírito Santo está te ensinando, a ter paciência. Então a sua forma de agir diante das circunstâncias, se mantendo pacientemente, esperando no Senhor, é uma adoração a Deus, e Deus vai te honrar por isto. Assim como Jesus morreu para louvar e engrandecer para a glória de Deus, assim também o nosso estilo de vida precisa ser um louvor, um estilo de louvor e adoração para a glória de Deus. Aleluia. Você vai mudar a sua maneira de pensar sobre paciência hoje. Você precisa começar a agir de uma maneira como servo de Deus de verdade. Eu falei para minha esposa hoje, eu estou me tornando homem de Deus, não falei? É na circunstância que cada vez mais nós estamos nos tornando homens e mulheres de Deus.
E nós seremos testados no nosso limite, irmãos. Entenda isso, você vai ser testado no seu limite. Mas você não vai poder abrir a boca e dizer, estou no limite da minha paciência. Mas você vai ter que ser e agir para esta situação ser uma forma de adoração a Deus. A paciência, presta atenção, a paciência é uma prova de amor. Quando amamos, estamos dispostos a esperar as mudanças, os acertos, nós ensinamos, nós cuidamos. Então, é uma prova de amor quando amamos e estamos dispostos a esperar por Ele, suportando a dificuldade como um sacrifício vivo, amando-o de todo o coração. Continue amando a Deus. A palavra fala que haverá um tempo de que o amor vai esfriar, que a fé vai acabar, que muitos vão ignorar a palavra do Senhor, não vão dar mais ouvido. O Senhor diz que haverá espírito de comichão, que vai impedir que a palavra entre no seu consciente, que vai impedir que a sua palavra seja gravada na sua memória e caia no seu coração. Então continue sendo uma prova de amor, exercendo paciência com todos. Escuta, Hebreus 10, 24. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estimule as pessoas ao amor. Quando alguém vier falar mal de você, ou de alguém para você, estimule ele a amar. Porque quando ele passar a amar esta pessoa, ou no mínimo respeitar, ele não vai ter mais o que falar. Está entendendo, igreja? Amor. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo padece. Não é isso que o 1 Coríntios nos fala, capítulo 13. O amor, ele é paciente. Então, paciência é uma prova de amor. Hebreus 10, 24. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honrar uns aos outros. Assim como o Senhor fez conosco. Escuta, paciência é uma mortificação da carne. Você mortifica as obras da carne quando você exerce paciência. Assim estamos mortificando as nossas vontades e os nossos próprios desejos para realizar a vontade de Deus. Jonas, o desejo dele era fugir. Não foi isso? Deus disse, Jonas, levanta e vai até Nínive. E ele disse, Senhor, o meu desejo não é Nínive, meu desejo é fugir. E ele fugiu. Quantas pessoas estão fugindo de Deus? Quantas pessoas estão fugindo daquilo que Deus quer dar para ela fazer? Vai haver um momento que você vai ser engolido pelo peixe também. Não tem jeito. Quando Deus te escolhe para algo, não há quem possa impedir. Às vezes, nem o seu próprio eu, como Jonas. Entrou num barco e vazou, fugiu. Porque ele sabia que lá em Nínive o pecado era arrepiante, sacrifícios humanos e muitas outras coisas. E aí veio uma grande tempestade e o mar está agitado. E ele fala, olha, sou eu que pequei, me lança no mar. Veio um grande peixe, pegou ele, levou ele para um local, e ele teve que encarar o que Deus tinha para ele. Enquanto você não abraçar o que Deus tem para você, muitas coisas não vai mudar na sua vida. Você precisa começar a exercer a mortificação das tuas vontades, para que a vontade do Espírito Santo prevaleça sobre a sua vida. E aí as coisas vão acontecer.
Amém? João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha Jesus aqui. Ele veio do céu para fazer a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Levá-lo à morte de cruz. Nos reconciliar com Ele através do sacrifício de Jesus. Lucas 22:42. Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Quando você passar a engolir um pouquinho o teu ego e vai dizer, Senhor, não é mais a minha vontade, é a tua, faça-se a tua vontade em mim, então vai se cumprir a vontade de Deus na sua vida. Amém, igreja? Escuta, a paciência é uma forma de libertação, porque quando fazemos a vontade de Deus, nós estamos livres da escravidão da nossa carne, da nossa própria vontade, dos nossos próprios impulsos carnais. A paciência te liberta de muitas coisas e te aprimora na presença de Deus. Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. E quando você tem paciência, você vai mortificando a sua carne e vai alcançando libertação. Está entendendo a profundidade do que é paciência? E por último, a paciência é uma forma de unidade, de união com Deus. Estamos unidos à sua vontade, sabedoria e amor. João 17:21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Esta é as características de uma pessoa que vive com paciência. A paciência é um teste de caráter. O Senhor testa o seu caráter através da paciência, que revela a verdadeira natureza de quem serve a Deus. É assim Deus conhece o caráter do homem, quando ele exerce a paciência, ou quando ele não tem paciência. Paciência é um teste de caráter. Como está a tua paciência hoje? A paciência é um fruto do Espírito. A paciência demonstra que estamos crescendo na fé, crescendo em amor, crescendo em obediência. Estamos firmando a nossa identidade como filhos do Altíssimo. Estamos nos tornando imitadores de Cristo e nos aperfeiçoando nele. 1 Coríntios 11:1 está escrito: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo falando, Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Mateus 5:48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Aleluia. A partir de hoje você não tem mais desculpa para não exercer a paciência. Que o Senhor nos ensine e nos ajude a amar como Deus nos amou e ser pacientes como o Senhor Jesus é paciente para com todos nós. Em nome de Jesus, se coloque em pé, por favor. Vamos orar. Amém? Amém, igreja? Vocês me ouviram? Então, esta semana é o desafio da paciência. Toda palavra é boa para ensinar, para instruir, para redarguir, mas a palavra é para viver, não é só para ouvir. Então, se você for provado nesta semana, para poder exercer paciência, lembre destas palavras. Vá lá novamente no YouTube e assista de novo esta palavra. Grave ela, para que você aprenda a exercer verdadeiramente paciência.
Não é somente dizer, sou paciente, ou tenha paciência. A paciência significa tudo isso que eu explanei para os irmãos, que o Espírito Santo nos mostrou nesta noite. Amém? Portanto, nós vamos orar. E se há algo que está faltando em você, peça a Deus nessa noite. Se possível, põe a mão no seu coração. Vou te dar alguns segundinhos aí para você meditar. Aonde eu estou com falta de paciência? Qual as circunstâncias que tiram a minha paciência? Aonde eu estou dizendo, minha paciência tem limite? Aonde eu estou dizendo, minha paciência chegou ao limite? Se arrependa, peça perdão e diga, Espírito Santo, me ajude a viver uma vida paciente. Aleluia. Louvado.